Tenho 3 perguntas para vocês. Primeira, preocupam-se com as alterações climáticas? Segunda, querem parar as alterações climáticas? Terceira, e se eu vos dissesse que para pararmos as alterações climáticas temos que deixar de comer carne? Seriam capazes? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Em 2016, a FAO, ou Organização da Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, lançou um relatório que confrontou o mundo com uma realidade adormecida: o impacto ambiental dos produtos de origem animal. Há décadas que o consumo destes produtos aumentava sem nunca ninguém ter avaliado o impacto ambiental da indústria. Nesse relatório, a FAO afirma que a indústria agropecuária é responsável por 18% das emissões de gases com efeito estufa a nível mundial, mais do que o setor dos transportes combinado, que é responsável por 13%. Para além disto, os gases emitidos por esta indústria são especialmente danosos para o ambiente, sendo responsável por 37% das emissões de metano, que tem um potencial de aquecimento global 23 vezes superior ao CO2 em 100 anos, ou 65% das emissões de dióxido nitroso, com um potencial de aquecimento global 296 vezes superior ao CO2. A agropecuária ocupa ainda 70% da terra dedicada à agricultura e 30% da terra total livre de gelo no planeta. A agropecuária é responsável por quase toda a desflorestação amazónica e por grande parte da perda de biodiversidade. Para além disto, o setor da agropecuária é o principal responsável pela poluição da água. Esta poluição fica a dever-se aos resíduos dos animais, antibióticos, hormonas, fertilizantes e pesticidas. E como se a poluição não bastasse, o setor usa grande parte da água doce no mundo, gastando cerca de 15 mil litros de água para produzir 1 kg de bife. Em 2013, a FAO lançou um novo relatório semelhante, desta vez focado apenas nas emissões, e já reduziram o valor de 18% para 14,5%, mas há estudos com valores diferentes. Por exemplo, um estudo de 2009 da World Watch afirma que os cálculos da FAO não incluem todos os impactos e que, na realidade, a agropecuária é responsável por 51% de todas as emissões a nível mundial. Entre outros, a World Watch incluiu nos cálculos a quantidade de CO2 que poderia ser sequestrada pela floresta caso não a tivessem deitado abaixo para produzir para a indústria agropecuária. Inclui ainda a refrigeração necessária para os produtos de origem animal e até a produção dos medicamentos usados nessa indústria. O que, quando pensamos bem, até faz algum sentido. Incluir todas as coisas que não existiriam se não fosse o setor e todas as coisas que existiriam se não fosse o setor. Claro que aqui entramos um pouco no campo dos hipotéticos, do como seria o mundo se não fosse essa indústria, mas é interessante. Este relatório afirmou ainda que já em 2009, a indústria agropecuária tinha crescido 12% desde os dados utilizados pela FAO. O que também é um ponto interessante, porque a nível mundial, e apesar de nos países mais modernos não parecer, o consumo de produtos de origem animal continua a crescer. A indústria nunca foi tão grande. Por isso seria interessante avaliar os impactos da indústria com os valores atuais. De acordo com outro relatório de 2008, para produzir 1 caloria de energia de proteína animal são necessárias 25 calorias de combustíveis fósseis. E um estudo de 2011 afirma que apenas 10 a 30% das calorias consumidas pelos animais são convertidas em calorias para humanos. Tudo isto demonstra a ineficiência inerente a esse sistema de produção de alimentos. Estamos literalmente a desperdiçar recurso. Como podem ver, estes são valores chocantes. Quer sejam os valores mais baixos ou os mais altos, todos eles são ridículos, e desde que o primeiro relatório da FAO saiu, a política ambiental internacional deveria ter sofrido uma revolução absoluta e isso não aconteceu. Até hoje continuam-se a ignorar os impactos da agropecuária no ambiente, nos acordos internacionais, nas ações de sensibilização. A agropecuária é sempre um setor ignorado, quando na verdade é um dos setores mais poluentes, que necessita de mais recursos e que tem um maior impacto ambiental. E ao mesmo tempo é um
onde nós podemos fazer uma mudança enorme de forma fácil e a baixo custo. Porque quando falamos de transição energética, transportes, tudo isso, é preciso medidas estruturais por parte dos Estados, é preciso um investimento enorme. Quando falamos do setor da agropecuária, não, é simplesmente a alimentação, coisas que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia, e por isso é que os acordos internacionais e as políticas ambientais do Estado, da União Europeia, se deveriam focar muito nesta questão. Poderíamos fazer aqui uma diferença enorme no ambiente. Isto continua a ignorar-se de tal modo que, de acordo com um relatório de 2018, até 2050, se todos os setores seguirem um caminho verde, incluindo as energias renováveis, se a agropecuária continuar na trajetória atual, poderá representar 80% das emissões a nível mundial e ser responsável pelo não cumprimento dos objetivos de temperatura estabelecidos no Acordo de Paris. O impacto de uma pequena redução no consumo de produtos de origem animal seria muito significativo. Segundo um estudo de 2014, se a UE reduzisse o consumo de produtos de origem animal para metade, as emissões do setor agrícola baixariam até 40%. Outro estudo de 2013 afirma que, se apenas seguíssemos as atuais recomendações nutricionais, ao invés de consumirmos quantidades acima do recomendado, reduziríamos o gasto de água em 41% no sul da Europa. Assim, é imperativo substituir o consumo de proteína animal por proteína vegetal, que pode ter uma pegada de carbono até 150 vezes inferior. Um estudo de 2018 da comissão Eat-Lancet, que pretende avaliar como alimentar uma população de 10 mil milhões de pessoas de forma saudável e sustentável em 2050, é pragmático e afirma que é obrigatório reduzir o consumo de produtos de origem animal e apoiar a transição para o consumo de proteína de origem vegetal. Este estudo afirma ainda que é mesmo necessário reduzir as quantidades consumidas de todos os produtos de origem animal e não apenas melhorar os processos produtivos, uma vez que tornar a produção mais eficiente apenas representará uma redução de 10% das emissões em 2050, enquanto que a redução do consumo pode representar um corte de 80%. Com 5% extras a poderem ser atingidos através da redução no desperdício alimentar. E é precisamente por isto que nenhum partido que se diga ambientalista serve carne nos seus almoços.